Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. O povo já está entrando aí. Glória a Deus. Você que está entrando aí para nossa live daqui a pouquinho. Compartilha aí, já começa a compartilhar aí a palavra de Deus. Vamos estar falando daqui a pouco aí a respeito de coisas concernentes à palavra, a respeito de prosperidade, vida financeira, riqueza, pobreza. Saúdo a vocês, né, que já entraram aí com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja abençoando a sua casa, irmã Sônia, Valtinho. Deus esteja abençoando aí a sua casa, Deus esteja abençoando a sua família, Deus esteja abençoando aí a sua vida. Desejo que vocês tenham tido aí uma segunda-feira maravilhosa, como eu tive, na presença do Senhor. E vamos agora falar um pouquinho das coisas concernentes ao Senhor. Estou só esperando a pastora chegar. Ela está um pouquinho atrasada, mas já está chegando. Vai entrar, está lá penteando o cabelo, passando batom. Mas daqui a pouquinho ela já está entrando já para dividir com a gente esse momento de palavra aí. Tá? Chegou, acabou de passar batom. Para de ficar falando as coisas que eu tô fazendo. Oi, boa noite. Letícia, cadê a Letícia? Oi, meus amados irmãos, boa noite, a paz do Senhor para a Igreja Viva e Poderosa. Aleluia. Manda coração, manda coração. Manda coração que eu gosto. Gente, falta 2 minutinhos só e eu quero orar nesse momento. A pastora vai estar orando aqui pelas nossas vidas, pelo dia de hoje, pelas pessoas que nós temos doentes no grupo, tá? Vamos estar orando nesse momento, antes de começar essa palavra, para que o Senhor venha também nos dar direção em tudo que vamos fazer na presença do Senhor, tá? Você que já entrou aí, separe esse momento para estar orando com a gente, tá? Feche seus olhos agora, coloque sua mente agora ligada com os céus e vamos falar com Deus. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus querido. Senhor, nós te rendemos graças, ó Deus, te agradecemos, nosso Pai, por estarmos aqui, Senhor, de pé, com saúde. Nos deu, Senhor, um dia de paz, de alegria no Teu Espírito. Alcança, Senhor, os corações e as mentes do Teu povo. Senhor, nos usa, Senhor, conforme Tu queres, porque o Teu Espírito habita em nós e por isso, Senhor, que somos prósperos. Somos prósperos, Senhor, porque o Teu Espírito nos conduz em todos os momentos e todas as horas e tudo que nós fazemos, Senhor, com as obras das nossas mãos, Senhor, frutifica. Pai, muito obrigada desde já pela nossa vida, muito obrigada desde já pela vida de cada um que está nos assistindo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, Tá, aleluia. Bota esse ventilador, abaixa esse ventilador. Convido você, a pegar papel, caneta, tá? Para fazer anotação. Vamos falar de muitos versículos bíblicos, tá? Vamos citar aqui muitos versículos bíblicos. Então pega papel, pega caneta para você fazer a anotação, tá? Abre sua Bíblia aí e a gente vai falar agora a respeito um pouco nesses tempos de crise, onde a crise por todos os lados. Vamos falar um pouco sobre vida financeira através da palavra. Quero que você abra aí, você que já está com papel, caneta, aí sua Bíblia aberta, abre em Salmo 112. Letícia, não pode ser aqui em cima no ventilador, por favor. Vira pra cá, ó. Abra aí em Salmo 112.
Salmo 112, versículo do 1 ao 3. Aleluia. Salmo 112, do 1 ao 3, 9 e 1 já podemos começar. Salmo 112, do 1 ao 3, vai dizer o seguinte: louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, e a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos seus justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Amém. Quero que você grave esse versículo aí. A gente vai estar falando algumas coisas concernente ao temor do Senhor, à sabedoria, para que a sua vida seja próspera na presença do Senhor. Não tem como a gente falar de vida financeira sem antes a gente falar um pouco sobre prosperidade, porque é algo muito confundido com riqueza. E prosperidade não tem a ver com riqueza. Eu sempre falo isso e aqui a gente vai explicar um pouco. Segundo o dicionário Aurélio, vamos sair um pouquinho da Bíblia para a gente ver a definição de prosperidade no mundo natural, antes da gente adentrar no espiritual. Mas segundo o dicionário Aurélio, na língua portuguesa, prosperidade é qualidade ou estado do que é próspero, felicidade, ventura. No dicionário, quando você procura a palavra próspero, vai dizer que se desenvolve bem, que oferece ou ajuda, que tem bom êxito, ou que tem riquezas ou bens materiais. Ou seja, no próprio natural, tá? Já lendo e já analisando da forma natural, você já entende que prosperidade não está diretamente ligado a riquezas, mas sim a ir bem, a ter êxito, a ser favorável nas coisas que se faz. Então, é importante a gente entender que a vontade de Deus para a nossa vida é que sejamos prósperos. É que consigamos ir bem em tudo aquilo que nós fazemos. E a melhor forma de a gente ir bem em tudo que nós fazemos é meditar na palavra, é ser guiado. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente é guiado e orientado por ele, a gente tem plena capacidade de ir bem. Vamos lá no Salmo 1 para a gente ver. Eu amo esse salmo e gosto muito de falar a respeito dele. Mas o Salmo 1 vai dizer, olha só: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que ele faz prospera. Ou tudo que ele fizer prosperará, como está escrito na sua Bíblia. Ou seja, o Salmo 1 ele vai dizer que a prosperidade está em ser guiado pela palavra do Senhor. Então, você que se converteu, você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, entenda. Não tem nada de errado você ir bem na sua vida financeira. Não tem nada de errado você estudar, você investir na sua vida e você conquistar na sua vida condição financeira para você ir bem. Deus quer, a gente vai estar falando disso daqui a pouco. Porém, você precisa entender que isso não é prosperidade. Amém? Prosperidade é você ser guiado pela palavra do Senhor e conseguir ser conduzido por ela. Porque o Salmo 1, e aí eu confio na Bíblia, ela é minha regra de fé e prática. Se ela está dizendo que eu sendo guiada por ela, eu vou bem em tudo que eu fizer, então a minha direção, a sua direção, a nossa direção, né, pastora? Tem que ser na palavra. Quer falar alguma coisa, pastora? Então, você já está entrando já no tema?
Já estamos falando de prosperidade. Eu tenho uma passagem aqui que eu também separei, que fala sobre a gente entender um motivo pelo qual o Senhor nos dá riquezas. Você está falando de prosperidade, né? Será que eu encerro então prosperidade? Para a gente entrar nesse tema? Prosperidade. Vamos lá, gente. Deixa eu encerrar a prosperidade aqui para não deixar vago o assunto. Atos 20 e 24. Tá? Anota aí, ou leia aí comigo. Atos 20 e 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Que não há prosperidade para a vida dele além de completar a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor. Ou seja, o que Paulo almeja? Ir bem na vocação a qual foi chamado. Você está entendendo? O conhecimento da palavra, o que nos leva, da onde nos tira. O conhecimento da palavra, ele vai nos tirar do engano. Olha Provérbios 3:6. O que vai dizer? Provérbios 3:6 vai dizer o seguinte: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Precisamos colocar, né, como lá em Mateus a gente vai ler, colocar o Senhor em primeiro lugar, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Você que se converteu, você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e Jesus precisa ser a sua bandeira principal. Você quer endireitar a sua vida financeira? Você que está com problema, com dificuldade, você que não consegue prosperar? Não adianta você começar a correr atrás de dinheiro e fazer dinheiro a qualquer custo. Você precisa trabalhar assim para sustentar. Mas a primeira coisa, você que não nasceu no Evangelho, ou você que mesmo estando no Evangelho, não viveu uma vida reta na presença de Deus, você precisa entender a necessidade de prosperar. Não somente ir pelo lado financeiro, mas começar a levar a tua vida guiada pela palavra de Deus. Para quê? Para você começar a ver prosperidade em todos os seus caminhos. Deus, a necessidade, a vontade de Deus na nossa vida é que a gente vá bem em tudo. Que você vá bem na sua vida familiar, que você vá bem na criação dos seus filhos, que você vá bem na sua saúde física, que você vá bem na sua saúde emocional, que você vá bem nos seus relacionamentos e também na sua vida financeira. Isso é para você entender que a vontade de Deus para nós, a perfeita e agradável, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é que você seja somente rico. Porque se você conquistar o dinheiro e não conquistar uma vida de paz na presença do Senhor, de que vai adiantar? A gente acabou de ler aqui Provérbios 3:6, que nós precisamos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Todos. Quando o Provérbios vai dizer que precisamos reconhecer em todos os caminhos, não é em um. Precisa ser em todos os caminhos. Para quê? Para Ele endireitar as nossas veredas. Ou seja, Deus vai endireitar o quê? O que está errado. O que não está funcionando bem. E aí quando Ele começa a endireitar, porque você vai descobrir aqui, a gente vai estar falando daqui a pouco, que nem sempre o seu problema financeiro, a sua vida financeira não fluir bem, está ligado diretamente ao dinheiro em si. Mas algumas áreas desajustadas na nossa vida, principalmente a área emocional e a espiritual, ela desestabiliza a nossa vida financeira sem muitas das vezes a gente não entender. Paulo, ele está colocando aqui, acima de tudo, a necessidade de fazer a vontade de Deus. Ele está dizendo aqui, ó, em nada mais é mais precioso para mim do que completar a carreira e o ministério. Ou seja, Paulo é um cara que ele sabe onde ele vai morar, ele sabe o que Deus tem para ele, e ele sabe qual era a carreira que ele tinha a seguir. Um outro exemplo de prosperidade na vida se chama José. Né? Você vai ler lá em Gênesis, a gente não vai adentrar, vou só pincelar aqui um pouco a respeito disso. Mas José, ele é levado ao cativeiro do Egito, ele é levado cativo
e comprado por Potifar e colocado como mordomo da casa de Potifar. E a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 39 que Potifar, ele olha, né? Lá em Gênesis 39, do 1 ao 4, vai dizer: o Senhor era com José, que veio a ser próspero e estava na casa do seu senhor, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem o servia e o pôs como mordomo. Ou seja, Gênesis 39 está dizendo que Potifar compra José, um escravo, e ele consegue observar na vida de um escravo prosperidade. Como que um cara como Potifar, rei do Egito, vai olhar para um escravo, de tantos escravos que ele tinha, e enxergar prosperidade na vida de um escravo? Gente, andar em prosperidade é conduzir o Espírito Santo. Andar em prosperidade é refletir o Espírito Santo. Uma pessoa que só tem dinheiro, ela não consegue conduzir, representar o Espírito Santo de Deus. Então, ir bem em todas as coisas é seguir o manual da vida, é seguir a palavra. Quando você segue a palavra, independente da sua condição financeira, da sua saúde, dos seus relacionamentos, as pessoas elas vão olhar para a sua vida e vão ver a presença do Espírito Santo. Isso é uma vida próspera. Agora, um rei olha para um escravo e fala: cara, tem algo diferente nesse cara. Esse cara, eu preciso fazer algo diferente. Coloca como mordomo da sua casa. Mas o diabo, que não perde tempo, né? A gente falou na live passada, cuidado com a serpente, né? A serpente toma a mulher de Potifar, a patifona, né? Pega ela de jeito e faz ela perseguir José. E ela persegue José, José foge dela, ela arma contra José e José vai parar na cadeia. Mais uma vez José volta ao estado de calamidade. Mas o que acontece com José na cadeia? A Bíblia diz que o carcereiro olha para José e vê José próspero novamente e coloca José como um governador da cadeia. E José passa 2 anos na cadeia como preso, mas coordenando as ações da cadeia. E mais uma vez Deus dá uma oportunidade de José sair da cadeia e voltar para o palácio, né? Em um sonho, mais uma vez aí de Faraó, José revela e mais uma vez se torna um grande homem, financeiramente agora governador do Egito. Ou seja, a prosperidade era algo que andava com José. Não era algo que ele tinha conquistado por méritos próprios. Por ser temente a Deus, por ser um homem com um coração agradável a Deus, a prosperidade o acompanhava. Então, quero deixar para vocês esses versículos aí, para vocês meditarem nele, né? Tem mais um aqui. Terceiro a João, no capítulo 1, vai dizer o seguinte: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a sua alma. A Bíblia aqui dizendo que a prosperidade já habitava na alma dele, né? E o escritor está dizendo: eu faço votos para que a prosperidade habite também na sua saúde, porque na sua alma já é visível, já é claro, já é óbvio ver a prosperidade na sua alma. Ou seja, mais um versículo aqui que deixa claro, terceira carta de João, capítulo 1. Anota aí você também. Ou seja, mais um versículo que deixa claro que a prosperidade abundante na nossa vida, ela é clara. Ela é visível na nossa vida. Vamos falar agora sobre dinheiro. Eu vou deixar a pastora falar um pouco sobre isso. Amém. Só falando um pouquinho também sobre a prosperidade. Quando eu me converti, eu fui ensinada que a prosperidade ela é algo que não é palpável, né? É algo que é conquistado e está dentro de nós. E tudo que a gente faz, não
tá com a bateria. Pode pegar. Tudo que a gente faz acaba sendo próspero. Acaba, aliás, prosperando, porque nós somos guiados pelo Senhor e temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, tudo aquilo que a gente faz tem um sucesso quando nós dependemos e confiamos e cremos e temos essa promessa, que temos já tem algo dentro de nós e nos faz prosperar em tudo. Se você for abrir um negócio, por mais que tenha outros negócios parecidos com o seu, o Senhor vai te fazer prosperar de uma forma extraordinária, mesmo que esteja do lado de pessoas que têm o mesmo negócio que o seu, sabe? Quando você vai em algum lugar, você entra em algum lugar, vamos supor, para comprar uma roupa, o lugar está vazio e de repente fica cheio, é o que? Você está levando a prosperidade ali para aquele lugar. Você é o agente que conduz essa prosperidade, que conduz a presença Amém. do Espírito. Quando você entra, o ambiente muda, porque o Espírito está dentro de você. E isso acaba mudando também, e as pessoas que estão ao redor acabam recebendo, porque você está ali presente, né? E a gente pode ver um dos exemplos, né, que o Senhor, ele não acabou com Sodoma e Gomorra porque tinha um justo ali naquele lugar. Para você ver o compromisso que Deus tem com a pessoa. E a gente precisa entender e ter a certeza, não duvidar que nós carregamos essa presença, a presença do Espírito Santo, que nos faz próspero. Em tudo que nós vamos fazer, nós somos prósperos. Em tudo que colocamos as mãos, nós somos prósperos. Em tudo que venhamos a abrir de empresa, de negócio, nós temos que entender se somos conduzidos por Ele, e Ele traz essa prosperidade. Mas por qual motivo Ele traz essa prosperidade? Porque a nossa vida tem um propósito, tem que ter um propósito. Não é só para a nossa alegria, igual a música, né? Só para a nossa alegria. Não é só para a nossa alegria. A prosperidade na nossa vida é para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado, e é também para a gente realizar algo que o Senhor quer nos usar. E muitas das vezes a gente acha que aquilo ali... quase você derrubou a câmera. Quase você derrubou a câmera. E a gente acha que aquilo ali é só pra gente, mas não é não. Se o Senhor está te abençoando, agora eu já vou partir para a parte da riqueza. A prosperidade é para aquele que crê. Que crê que tem o Espírito Santo. Eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Então eu sei que eu sou próspero em tudo aquilo que eu vou fazer. Você também pode dizer amém da sua casa. Eu creio, eu declaro também que você crê que você é próspero. Que você carrega o Espírito Santo. E tudo aquilo que você faz será bem sucedido. Isso é espiritualmente falando. Agora a riqueza em si. Aí você é próspero e automaticamente vem junto à riqueza. Você vai ficando mais rico, você vai tendo mais bens, você vai adquirindo mais coisas financeiramente falando. Agora, por qual motivo que o Senhor permite que você chegue nesse patamar? Porque eu acredito que Deus, ele é perfeito, ele é supremo, e eu acredito que existem homens e mulheres de Deus ricos e prósperos. Porque o Senhor não nos fez para ser pobre. O Senhor não tem isso. O Pai, nosso Pai, nenhum pai na terra quer ver um filho pobre. Nenhum pai na terra quer ver um filho mendigando. Nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então, o nosso Pai não quer ver a gente pobre. Eu digo financeiramente, ele não quer ver a gente necessitado. Mas ele diz, ainda na sua palavra, que eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele dá essa esperança pra gente, e tantos outros versículos que ele fala sobre isso. Mas a riqueza, ela tem um propósito. A riqueza, ela veio com um propósito. Os bens, eles vieram com um propósito. Não somente para a nossa alegria, para ficar nessa atmosfera terrena. Existe um propósito, além disso tudo. E a gente precisa entender, porque tem algumas pessoas que vão ter mais, tem outras pessoas que vão ter menos, tem umas pessoas que não vão ter, mas tendo o Espírito Santo, você já é próspero.
mas existe um propósito espiritual para a riqueza. E eu quero ler para vocês lá em Lucas 12, 15, que vem dizendo sobre, primeiro o Senhor vem nos alertando, né, para a gente não colocar o dinheiro nem a riqueza no lugar dele, porque o dinheiro e a riqueza tem o seu lugar, e ele é para servir a gente, não a gente vai servir a ele. A gente só serve a um Deus Todo-Poderoso. Então o dinheiro foi feito para nos servir e servir a alguém. Existe um propósito. Então não devemos colocar a riqueza no lugar de Deus. Aí ele vem nos alertando lá em Lucas, no Evangelho de Lucas. Então diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então fique ligado. A nossa vida não consiste em bens, mas existe um propósito. Vamos ler lá em Mateus 6, 24. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, igual eu estava falando aqui. Ou você vai odiar um e vai amar o outro, ou vai se dedicar mais a um e vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aí a gente entra na parte tanto da riqueza, da ganância e da idolatria. Quem que é o Senhor das nossas vidas? É o dinheiro ou é Deus? E para que Deus fez o dinheiro? Ele diz aqui, lá em Salmos 62, 10. Não confiem na extorsão, nem ponham a sua esperança nos seus bens, mas as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o seu coração. Ou seja, no teu coração é a habitação do Senhor. E para o seu dinheiro existe um propósito. Lá em Provérbios 11, 24 vem dizendo: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Aí vem o propósito. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aí aqui eu já entro na parte. Por qual propósito o Senhor está nos dando riqueza? A riqueza ela só vai aumentar quando você reparte. Jesus, ele repartia e crescia. Ele repartia e crescia, e aumentava. E essa é um dos ensinamentos que Jesus nos conduz. Ele quer que venhamos a dar generosamente, porque só vai aumentar aquilo que está nas tuas mãos quando você reparte. Porque se você reter aquilo que tem que dar, você vai cair na pobreza, que está dizendo em Provérbios 11, 24 e 25. Então ele vem nos orientando dentro da palavra financeiramente falando. Existe um propósito pelo qual o Senhor nos dá riqueza. Existe um propósito pelo qual o Senhor vai abençoando cada um em determinado tempo. E será que nós estamos conseguindo entender o propósito do Senhor nos dar riqueza? Nós vemos várias passagens de Jesus, ele andando, ele pregando e ministrando, indo, curando, e na casa de um, viajando, indo para lá, indo para o outro. Depois a gente vê Paulo fazendo isso, e a gente vê nas cartas de Paulo, Paulo agradecendo os irmãos que estavam patrocinando o Evangelho. Agora vai a pergunta: por que muitas das vezes as pessoas retêm aquilo que tem que dar para a obra poder crescer, com medo de ficar pobre? Só fica pobre, só fica sem dinheiro quem é pobre de espírito, quem não acredita no Senhor. A riqueza não garante nada, porque em um sopro que Deus dá, Ele pode tirar tudo aquilo que Ele já nos deu. Então existe um propósito, esse propósito precisa ser executado. Esse propósito precisa ser cumprido. Nós precisamos entender por qual propósito o Senhor está nos prosperando, eu digo financeiramente. Será que nós estamos patrocinando o reino de Deus da forma que devemos patrocinar? Será que nós estamos ajudando o nosso irmão, o líder, seu pastor, sua pastora, do jeito que deveria ajudar? Não voltando só para nós, não para mim, para o Gerson, mas vários pastores agora que estão nos ouvindo com as suas ovelhas. Você que é ovelha de um pastor que não é nossas ovelhas, mas o seu pastor, sua pastora estão precisando, os líderes que trabalham estão precisando, as pessoas estão precisando.
E será que nesse momento de pandemia você está tentando reter tudo? Deus é o dono da vida. Você não precisa reter as coisas. Quem garante a riqueza na tua vida é o Senhor. Se Ele te deu, Ele pode também fechar a porta. Ele é o que abre e Ele é o que fecha. Essa é a nossa confiança. A nossa confiança não está nos nossos bens, nem naquilo que está palpado nas nossas mãos. A nossa confiança está nele. Então, por que muitas das vezes o Senhor toca no nosso coração e a gente retém aquilo que tem que dar? Aquilo que tem que abençoar? Com medo de faltar, não vai faltar. A Bíblia, ela é verdadeira, ela é viva e ela é nova. E ela diz que eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ei, vamos entender a palavra de Deus. Amém. Nós estamos falando de prosperidade, de riqueza e de pobreza também. Muitas das vezes as pessoas que retêm algo que tem que dar, como está escrito lá em Provérbios 11, 24, 25, vem dizendo, outros retêm o que deveriam que dar e caem na pobreza. Pobreza espiritual, com medo de perder as suas riquezas físicas. Porque existe um Deus que está lá no céu e foi Ele que te abençoou. Foi Ele que abriu essa porta para você. Foi Ele que abriu esse emprego que você está ganhando bem. Foi Ele que te promoveu. Se a gente não acreditar que um Deus que está lá no céu, que intervém ao nosso favor, quando as bênçãos vierem, a gente vai achar que é por mérito. Não é por mérito. As bênçãos que o Senhor nos dá é para um propósito. Além de trazer um bem-estar, claro, para a sua família, mas nós precisamos olhar mais para a obra do Senhor. Porque Jesus era patrocinado, Paulo era patrocinado, trabalhava também, mas era patrocinado porque muitas das vezes levava tanta surra e ficava tão preso. Como é que ele ia trabalhar preso? Como é que ele ia trabalhar doente? Como é que ele ia trabalhar debilitado? E aí a gente entra naquilo que realmente a gente precisa falar. A prosperidade é a presença do Espírito de Deus dentro de nós e tudo aquilo que nós vamos fazer com as nossas mãos, nós vamos prosperar. Deus é poderoso para nos fazer prosperar na terra que ninguém dá nada. Deus é poderoso para nos fazer prosperar no deserto. Deus, Ele faz brotar água do deserto. Nós temos que crer nisso. Agora, e a riqueza que Ele entregou nas tuas mãos? A riqueza que Ele entregou nas nossas mãos. Será que nós estamos agindo da forma correta? Será que nós estamos atentos à voz do Espírito? Será que não está retendo o coração aquilo que o Senhor Ele quer realizar? Porque eu tenho certeza que quanto mais a gente reparte, mais é multiplicado. Quanto mais a gente divide, mais multiplica na nossa vida. Sabe por quê? Esse é o favor do Senhor. Essa é a vontade do Senhor para os seus filhos. Que o nome do Senhor Ele é glorificado. E eu termino aqui trazendo uma passagem lá em Timóteo, que é muito importante. Em Timóteo 6, do 6 ao 10, vem dizendo: de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, temos que comer, e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O dinheiro não pode nos desviar da fé. Da fé em quê? Da fé na palavra, da fé na promessa, na fé em Deus, assim na como fé a dificuldade financeira também, né, pastor? na fé naquilo que o Senhor já reservou para você. O dinheiro não vai garantir, quem garante é a tua fé. Então não perca a tua fé por causa de dinheiro. Não busque dinheiro. Dinheiro é consequência daquilo que o Senhor Ele quer realizar na tua vida, do seu trabalho, do seu esforço. Mas entenda por qual motivo o Senhor está te prosperando, está me prosperando. Existe um propósito. Eu preciso repartir. Porque quando eu repartir, eu vou olhar para essa mão aqui, a partir já vai ter um inteiro. Eu acredito nisso. Aí eu vou repartir de novo. Aí eu vou olhar para essa mão aqui, vai estar inteiro. E aí eu vou repartindo e vou fazendo o sobrenatural. Aleluia. Amém? Amém.
Gente, isso que a pastora está falando é fortíssimo. A prosperidade em si, antes de entrar aqui, né, a pastora falou um pouco de dinheiro, mas a prosperidade em si, ela é objetivada pelo nascer de novo. Quando há um novo nascimento verdadeiro em mim e em você, as coisas elas têm que começar a prosperar, porque assim o Espírito Santo faz. Provérbios, capítulo 11, versículo 9, vai dizer o seguinte: o ímpio com a sua boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. E a dificuldade financeira que as pessoas têm, e principalmente na prosperidade, em prosperar em todas as áreas, é por falta de conhecimento. Por isso que Romanos 12 ele é um chavão que a gente usa. E você precisa meditar. Eu sempre estou meditando essa palavra. Romanos 12 ela vai te dar 3 chaves. A primeira é apresentar, olha só, o seu corpo em sacrifício vivo. Estou falando de Romanos 12, do 1 ao 3. A primeira é apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. A segunda é transformar a sua mente. E a terceira é experimentar a boa e perfeita, agradável de Deus. São a boa e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu embolei tudo. Ou seja, essa é a chave do novo nascimento. Em Romanos 12 já te dá a base para você prosperar. Não tem como você inverter esses fatores e querer prosperar. A conversão na sua vida, antes de resolver, se a sua vida financeira não foi resolvida antes de se converter, agora você precisa respeitar esses princípios. Tem pessoas que já se converteu e tem uma vida financeira já próspera em si, precisa prosperar em outras áreas, mas já vai bem financeiramente em tudo que faz, nunca viu dificuldade financeira. Tudo bem, não significa que essa pessoa seja próspera, ela é próspera na vida financeira. Mas a conversão na vida dela vai causar transformação em outras áreas. É que nós vivemos no Brasil. E o Brasil é um país onde muitas pessoas que se convertem no dia de hoje são pobres, ou têm dificuldade financeira. Pobre que eu digo no quesito financeiro, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Se confunde muito não ter dinheiro e ser pobre, não é a mesma coisa. A gente vai estar falando sobre isso. Mas no Brasil as pessoas têm muita dificuldade financeira por desequilíbrio. E por desequilíbrio em vários fatores familiares, de aprendizados, gera-se essa consequência aqui no Brasil. Que vida financeira, que igreja, quer dizer, me perdoe, que igreja, que ser crente é coisa para pobre, e não é. Porque se você for nos Estados Unidos, por exemplo, é um país cheio de igreja, muito avivada e um povo bem financeiramente. E aí, como é que você vai dizer? Só que no Brasil parece que ir para a igreja é lugar de gente pobre. São os que mais abençoam. Mas são as igrejas que mais crescem. Se ela só tem pobre, por que cresce tanto? Porque a palavra de Deus é pregada. Então Romanos 12 já é uma chave para você entender esses princípios e andar nele. Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Precisa, a conversão precisa causar isso em você. Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Segundo, transformar a sua mente pelo poder da palavra. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos o resultado daquilo que pensamos. Grava isso. Se você pensa mal, automaticamente você age mal. Se você tem uma informação errada, olha só, grave isso que eu vou te falar. Se você vai para um lugar e você não sabe onde que é, se uma pessoa te der informação errada sobre o lugar, você vai errar o caminho. E você vai andar por muito tempo na direção errada. E vai ser muito chato quando você chegar em um determinado ponto e descobrir que não era aquela direção que você estava tomando. Por quê? Porque você pensava em ir num caminho que que você não conhecia, mas recebeu uma direção errada. Por isso que a Bíblia é a sua bússola. Por isso que você precisa ser guiado pela palavra. Por isso que a palavra precisa nortear a sua vida. Por isso que o nascimento de novo, nascer de novo, ser nova criatura, como a gente leu lá em Salmo 1, é meditar na palavra de dia e de noite, para você ter a direção correta e não errar o caminho.
E só Deus pode fazer isso na sua vida. Você não pode querer, depois de convertido, prosperar na sua vida em todas as áreas, e principalmente na financeira, indo pelos caminhos da sua própria cabeça ou pela orientação de homens. Verdade. Porque a pastora falou uma coisa certa. Dinheiro é consequência. Mas trabalhar é algo aprazível ao homem. Se esforçar, estudar, obter conhecimento. Provérbios vai falar de sabedoria, de adquirir sabedoria, de ter inteligência. Isso tudo Deus deu ao homem e quer repartir diariamente com a gente. E vai chegar um ponto que você vai adquirir conhecimento, vai adquirir inteligência e também sabedoria. E você vai perguntar para Deus, tá bom, Deus, se é para eu ganhar dinheiro, qual é o objetivo? Porque você não vai se enredar no mundo financeiro e ficar milionário e perder a sua direção. Perder a fé, igual Timóteo. Você vai ter dinheiro para você viver bem, para você conduzir bem a sua família, para você tirar a férias, mas ficar rico, milionário. Se para o crente não tiver um objetivo claro disso, na presença de Deus, uma resposta de Deus, você, como a pastora leu ali, você vai se enredar por um caminho que vai te distanciar. O problema, sabe qual a Bíblia é a cobiça. Justamente é o que eu ia falar agora. Cobiça ao dinheiro, é a busca ao dinheiro. O problema de Deus nunca foi com dinheiro. Deus nunca teve problema com dinheiro. O problema de Deus sempre, não era o problema de Deus, mas o problema que Deus via no homem era com a avareza, a cobiça e a idolatria. Pois é. Porque o homem começa a conquistar dinheiro. Essas três coisas são um presente de Satanás, presente maldito, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E quando ele vê que na sua vida financeira as coisas começam a fluir, ele acha uma facilidade de te prender. Então ele vem trabalhando essas três coisas: avareza, cobiça e idolatria. E quando você não tem, não apresenta diante de Deus, por isso que eu falei ontem, eu falei ontem e vou tornar a repetir, eu falei na pregação ontem, para de fugir do pecado. Jesus já venceu o pecado. Entrega o seu corpo como sacrifício vivo na presença dele, para fazer a vontade dele, para conhecer a sua palavra, para andar na sua palavra, para viver a sua palavra. Porque quando Satanás vier com avareza, cobiça e idolatria para a sua vida, ele não vai achar espaço para entrar. Quando ele vier te dominar pelo seu dinheiro, falar: ô Satanás, mete o pé, eu não sou dominado pelo meu dinheiro, não. Deus tem um propósito no que ele está fazendo e eu não vou me corromper. Eu sei em que caminho eu estou seguindo e o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu sou dizimista, eu sei que eu sou ofertante, isso não faz falta na minha vida. E mesmo que eu tenha pouco, não vai acabar. O meu Senhor me dá mais, me faz próspero, me faz multiplicar. Ou seja, com as verdades da palavra de Deus, você combate Satanás, você resiste ele, Tiago 4. Submete-se a Deus, resiste o diabo, ele vai ter que fugir. Então você vai entender que o problema de Deus não foi. Outra coisa que eu quero repartir com você aqui nessa live: ter dinheiro, como é a expressão popular, falando de dinheiro agora, não é sinônimo de espiritualidade. Grava isso, tá? E nem de carnalidade. Ou seja, não confunda e nem misture as coisas. Porque muito se divide. Não, a pessoa tem dinheiro, então ela é próspera, Deus é com ela. Ou a pessoa tem dinheiro e sai, viaja, passeia, ele é carnal. Não é uma coisa nem outra. E nem a falta de dinheiro também é sinônimo de espiritualidade ou de carnalidade. Há vários fatores que nós precisamos discutir dentro desses termos para a gente basear pela palavra de Deus o que realmente é ter ou não ter dinheiro. Então a gente precisa apagar na nossa mente, ou arrancar da nossa mente, alguns sofismas que foram lançados às vezes até dentro da própria igreja. Partindo desse princípio de que quem trabalha e vai bem financeiramente é carnal. Não, tem muita gente que trabalha muito, ganha muito dinheiro e prega muito a palavra. Como tem gente que não trabalha tanto ou não tem dinheiro e é carnal e não tem nada de espiritual. Tem gente que tem pouco dinheiro e é bem espiritualmente e vive bem com o que tem. Tem gente que ganha muito dinheiro e vive mal e também não prega a palavra. Ou seja, não existe essa regra. Você não pode se confundir. Eu quero ler com você aqui 2 versículos.
Um em Ageu 2,9, que vai dizer o seguinte: minha é a prata e meu o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deuteronômio 10,14 vai dizer: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. 1 Coríntios 10,26 vai dizer o seguinte: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. A pastora leu aí em 1 Timóteo, e muito bem. Nós precisamos entender que tudo é do Senhor. O seu dinheiro é dele, a sua vida é dele, os seus bens é dele, o ter é dele e o não ter também é dele, porque está tudo dentro do propósito dele. O problema de tudo, muitas das vezes, como eu falei do caminho, se a gente tiver uma informação errada, a gente vai num caminho errado e gera... O que a gente vai descobrir quando a gente andar muito tempo num caminho errado? A ignorância. Ou o não ter conhecimento da verdade. Por não ter conhecimento da verdade, a gente erra o caminho. Quer falar, pastor, alguma coisa específica? Quero sim. Essa passagem aí que eu falei, ela é muito profunda. E aqui, Paulo, ele fala, nada trouxemos para esse mundo, dele nada podemos levar. Ou seja, desapega. Não é OLX não, mas a gente precisa desapegar. A gente não veio com nada. E se Deus, que é o Deus do ouro e da prata, nos deu, existe um propósito. Eu preciso bater nessa tecla, porque é essa tecla que o Espírito de Deus me conduziu nesse tema. Existe um propósito pelo qual nós temos uma riqueza financeira. Existe um propósito. Então não viemos com nada, viemos, o Gerson costuma dizer que viemos nu, banguela e careca para a terra. E vamos voltar para lá. Não sei se nu, né? Acho que nu não, né? Mas muitas das vezes até banguela tu vai, até careca. Brincadeira, gente. Mas é uma verdade. E aqui ele vem dizendo também, enfatizando o seguinte: se contenha com o que comer ou o que vestir. Você pode comer, amém, glória a Deus. Você pode se vestir, amém. Seja satisfeito. Seja satisfeito. E aqui ele vem nos exortando para a gente, porque quanto mais a pessoa ela se prende às coisas, dinheiro, a ganância, a cobiça, mais ela vai cair nas armadilhas descontroladas desse mundo. E aparentemente são nocivas, mas não são, porque levam o homem à raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o quê? É o dinheiro. E com isso tudo, o pior disso tudo é se desviar da fé. Aí a gente colocou aí, nós vamos falar sobre prosperidade, riqueza e pobreza. Aí a gente já vai falar pelo lado da pobreza. Pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é se apegar ao dinheiro e colocar ele como um Deus na sua vida. Colocar ele como uma pessoa. Colocar ele como um pilar de sustentabilidade. Isso é pobreza de espírito. A pior pobreza que tem não é a pessoa não ter dinheiro. Porque a pessoa pode ser pobre. Eu digo assim, com falta de dinheiro, pouco dinheiro. É ser uma pessoa reta, uma pessoa justa, de caráter, uma pessoa limpa. E ela é rica espiritualmente. São os ricos espiritualmente. Agora tem gente que tem dinheiro, pessoas que têm dinheiro e é pobre de espírito, porque se apega àquilo como um Deus e acaba se apostatando da fé. Esse aí que mora o perigo, aí que é o perigo de a prosperidade financeira de dinheiro tomar o lugar de Deus, e aí você esquece do propósito pelo qual o Senhor te deu aquele dinheiro. Qual o propósito o Senhor te deu essa riqueza? Por que Deus está te prosperando agora? Por que Deus está me prosperando agora? Existe um propósito, a nossa vida é um propósito.
A nossa vida é um propósito, nós precisamos entender isso. E aí passa da riqueza à pobreza. Porque se você retém aquilo que tem que dar, na Bíblia fala que você acaba indo para o estágio de pobreza. E quem que gosta de andar com gente que é pobre de espírito, que é avarento, que é mão fechada? Quem que gosta de ficar do lado de uma pessoa que nunca... Sabe, a gente sabe que tem e diz que nunca tem. Tá sempre ruim, tá sempre difícil. Ruim. Quem que gosta de andar? Ninguém gosta de andar com pessoas desse jeito. Ninguém, mas eu acredito que no nosso meio não tem isso. Nós estamos falando simplesmente para esclarecimentos dentro da palavra. Amém. Mas no nosso meio não existe gente assim, não. Amém. Deus que livre. Eu quero usar aqui Isaías 55. Isaías 55, versículo 2, vai dizer o seguinte: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Por que eu estou citando esse versículo aqui? Porque nós temos aqui, trazendo para a sociedade brasileira, nós ignoramos um pouco as leis naturais do dinheiro. E quando as coisas elas não dão certo na nossa vida, ou a gente vê que não está dando certo na vida de alguém, a gente tem aquela mania de dizer que é maldição. A pessoa não consegue, pecado. Não prospera na vida dela porque é pecado, porque é maldição, porque, né, alguma coisa. E a gente acaba, muitas das vezes, esquecendo que há algumas leis naturais que precisam ser observadas. Por exemplo, tudo que a gente planta, a Bíblia vai ensinar que tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você investe mal o seu dinheiro, se você não sabe lidar com o seu dinheiro, se você não tem equilíbrio... E, gente, vamos falar um pouquinho de casamento. O Manu tá ao vivo aí e a pastora tá aqui do meu lado e a gente precisa trazer. Estou falando agora para casais casados, tá? Marido... Tá? Segura essa daí agora, segura essa pitomba aí agora. Você casou com a sua esposa, mas o seu dinheiro também. Esposa, você casou com o seu marido e o dinheiro também. Precisa estar casado, o dinheiro precisa estar casado. O que eu quero dizer? O seu dinheiro, marido, também é da sua esposa. O dinheiro seu, esposa, também é do seu marido. Vocês são casados, lembra? Só a morte pode vos separar. O dinheiro não pode separar. E por não obedecermos princípios, muitas das vezes relacionamentos estão acabando por dificuldade financeira. Porque a mulher acha que quando ela está gastando demais, ela está gastando dinheiro do marido. Não, ela está gastando dela. Ela torra o dinheiro do marido. A minha não, a minha sabe. Eu não gasto dinheiro. Ela torra o dinheiro do marido porque ela acha, ele me perturbou. Ele não faz a minha vontade, ele não cozinha pra mim, ele não me deu presente Dia das Mães, eu vou torrar o dinheiro dele, desobedece leis. E daqui a pouco a família toda sofre. O marido retém o dinheiro e faz as suas vontades, a roda do carro ele bota mais cara. Né? Lava o carro, gasta 30, 40 reais no lava-jato, mas não gasta 10 na unha da esposa. Como é que é? Come marimbondo e... Não, me tira do foco, não. Ou seja, gasta o dinheiro de forma desnecessária. E depois, quando passa por provação, acha que é maldição. Consumismo. Nós vivemos num povo, nós vivemos no meio de um povo consumista demais. E tristemente isso adentra na igreja. Eu conheço pessoas que ela precisa trocar de celular todo ano. Eu espero que você não seja uma dessas. O meu já tem 4 anos, meu aniversário está chegando. Tá? Se alguém quiser se candidatar, me abençoar. Ela não pensa, abençoa a pastora aí, tá? Que ela tá precisando. E essa pessoa, ela não pensa se o celular dela precisa ser trocado. Ela pensa pela mídia. Se a mídia diz que lançou algo novo, ela acha que ela tem que acompanhar a tecnologia, a evolução.
Ela vê lançar uma TV 4K, 5K, 20K e ela acha que a dela é 1K, 2K e tá ultrapassada. Nossa, ela precisa nem K trocar. tem. A minha nem K tem, tá funcionando até hoje, graças a Deus. E é suficiente, porque a gente tá vendo tão pouco televisão que com meio K ela já funcionou, 0K ela já tá funcionando. Ou seja, ela faz obra na casa, todas as vezes que ela chega na casa de um vizinho ou vai na casa de um parente, ela vê algo novo, ela quer trocar o piso da casa aí toda. já inveja já, aí tu já tá indo... Já parte, ué, idolatria, avareza, vai tudo no conjunto. Gente, tem... Eu estou falando de uma sociedade consumista e eu estou falando que isso está invadindo a igreja. E as pessoas, elas acabam por viver mais pelos olhos, cobiça dos olhos. A Bíblia vai falar sobre isso lá em João, vai falar sobre isso. Concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos. Os seus olhos vê, logo a sua alma grita pela necessidade. E quando você menos espera, como diz aqui em Isaías, você está gastando dinheiro com aquilo que não é pão. O que a Bíblia está dizendo aqui? Está gastando dinheiro inutilmente, desnecessariamente. E essas coisas vão te levar para uma pobreza, não pela falta do dinheiro. O problema dessa história toda não está em o seu dinheiro acabar. Você tá entendendo mal se você não está entendendo. O problema disso tudo é que enquanto você está investindo naquilo que não é pão, naquilo que não é necessário, quando fala pão aqui está dizendo aquilo que é necessário para você viver. Você não precisa gastar tudo que você tem, você precisa gastar com aquilo que é necessário para a sua vida. E se puder guardar, ter economias. Mas quando você se enreda por essas coisas, o seu coração vai estar nisso. E você vai estar deixando de deixar Deus guiar a sua palavra. Você vai estar deixando de meditar, porque uma pessoa que quer trocar tudo o tempo todo, uma pessoa que nunca se satisfaz com o que tem, uma pessoa que não consegue passar um ano sem mudar nada dentro de casa, essa pessoa está consumindo a sua alma. Podia estar ajudando, abençoando outro irmão, né? Podia olhar e falar, não, eu já tenho o suficiente, meu irmão não tem, eu vou dividir. Gente, outra coisa. Não estou dizendo aqui que não tem o dedo de Satanás em todas as coisas. João 10:10 vai dizer que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Né? E Jesus, ele veio para nos dar vida e vida é abundância. Isso que é importante. O ladrão, Satanás, ele veio com essa, para não falar a palavra mais feia aqui, que ele é ruim mesmo e não presta mesmo. Mas ele veio para isso, ele veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. Há o dedo dele em todas essas coisas. Não estou tirando o mérito dele, não. Não me entenda mal, por favor. Só que ele só entra onde nós damos brecha. E quem de nós nunca deu brecha na nossa vida financeira? Quem de nós nunca cobiçou com os olhos? Quem de nós nunca precisou comprar alguma coisa sem ter necessidade? Quem de nós nunca fez isso? Só que a Bíblia, ela vai dizer que nós, quando adquirimos antes, nós éramos meninos, agora nós estamos crescendo. E o crescimento vem para a nossa vida em forma de conhecimento. E se nós conhecemos a verdade, agora precisamos ser libertos por ela. Não devemos agora ser acompanhados. Eu quero ler mais alguns versículos com você. Quer falar, pastor? Oi? Não, 5 minutos, a gente tem tempo ainda. O povo a maioria entrou agora. Estou 5 minutos para 10. A Bíblia, por exemplo, vamos falar de dívida. A Bíblia, ela não fala que é pecado fazer dívida. Mas a Bíblia, ela nos ensina que o testemunho, se você comprar algo que você não tem condição de pagar, o seu testemunho vai ser mau. Vai ser ruim. E como servo de Deus, você não pode dar um testemunho ruim. Então não compre aquilo que você não pode pagar. Vamos lá, Romanos 13:8. Vai dizer o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, se você já não se endivida sem poder, você já está fazendo uma grande obra de Deus. Você não vai dar testemunho e você vai ter condição de amar o seu próximo ou não colocá-lo em situação desagradável. É muito chato ter uma pessoa cobrando a gente. Vamos lá, Provérbios 22, versículos 26 e 27 vai dizer: não esteja entre os que se comprometem e ficam como fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama debaixo de ti?
O que Provérbios está dizendo? Não coloque em risco o pouco que você tem, se você não tem como pagar. Não entre em situações na sua vida que você vai se comprometer sem condição de pagar. Você vai botar em risco coisas na sua vida desnecessariamente. Pode falar. Uma pergunta. Pastor, vou fazer uma pergunta, porque as pessoas querem saber. Por que os ímpios prosperam e muitas das vezes o crente não prospera? A prosperidade do ímpio tem muito a ver com a sua preocupação em adquirir bens, mas não agora, depois de adultos. Conceitos que vêm desde criança. Se você olhar a maioria dos ímpios, eles investem em estudo, eles investem em conhecimento, eles investem em crescimento, em finanças, eles investem em palestras nas áreas, eles colocam o coração deles no dinheiro e investem. Gente, não há nada na nossa vida dá crescimento sem investimento. Sabe o que eu fico triste muitas das vezes? Sabe, pastora, vou usar isso daí que você falou. Olha só, o ímpio, ele quer dinheiro. Então, ele investe pesado em dinheiro. O crente quer o céu e não investe pesado no céu. Você consegue entender nisso? O ímpio quer o dinheiro. Ele coloca a vida dele, ela coloca o coração dele, ele faz cursos, ele participa de palestra, ele entra todos os dias no mercado financeiro para saber como é que tá as ações, ele bota um pouquinho que ele tem na bolsa de valores, ele só não troca de carro porque ele sabe que trocar de carro não é investimento, trocar de carro é despesa. Carro não valoriza, ele procura gastar o dinheiro. Eu vejo, gente, eu acho engraçado que eu vejo muito ímpio, rico, andando de aplicativo, andando de carro velho, e eu vejo pessoas com menos condição financeira trocando de carro todos os dias. E logo, eu falei pra você, como você pensa, logo vai ser como você age. Ele já descobriu que carro não é investimento, então ele não vai ficar investindo em carro. E o pobre muitas das vezes fica ali, ó, financiamento. Eu digo isso que eu já vivi assim também, fica ali em financiamento, embaixo de financiamento e nunca acaba de pagar o carro. E quando tá terminando de pagar um, vai lá e fala, não, esse carro tá velho, o carro tem 2, 3, 4, 5 anos, já acha que tá velho, tem que trocar, e fica a vida inteira ali enredado e preso numa coisa, e a vida dele não flui. Não investe em coisas maiores, não entende que ele pode ficar 10 anos com o carro e não vai fazer a mínima diferença, a não ser que ele tenha condição financeira para trocar sem ficar endividado, sem ficar... Fazer outra pergunta. E acaba não prosperando. Então, o rico, ele coloca, só para finalizar, pastor, ele coloca o coração dele naquilo que ele quer. Ele quer dinheiro, ele investe em conhecimento para ganhar dinheiro, para fazer o seu dinheiro multiplicar. Dessa mesma forma, o crente deveria fazer, querendo herdar o reino dos céus, colocar todo o seu coração. Eu li um versículo que Paulo fala que ele não se contenta com nada que não seja cumprir o seu chamado. Se o crente colocar isso no seu coração, você já começa uma vida de prosperidade. Porque o rico, ele busca dinheiro. Então, ele só conquista dinheiro, mais nada. Ele conquista dinheiro às custas de infelicidade dele, infelicidade da família, infelicidade no amor. Ele abre mão de um amor verdadeiro por causa de dinheiro. Ele abre mão de bons relacionamentos, enredado na conquista do dinheiro. Ele abre mão de momentos felizes. Ele abre mão de adoração, de adorar a Deus, tudo por causa de dinheiro. Ele consegue o dinheiro, mais nada. Agora o crente, quando ele busca a palavra, quando ele medita nela de dia e de noite, Deus o faz próspero. Ele vai bem em todas as coisas. Ele vai conquistar dinheiro, mas ele vai conquistar uma boa família. Ele vai conquistar um filho educado. Ele vai conquistar um crescimento ministerial. Ele vai bem na sua saúde. Ele vai ter intimidade com o Espírito Santo. Ele vai bem em todas as coisas. É isso que eu profetizo sobre a sua vida. Em nome de Jesus, seja próspero. Fala, pastora. E os crentes dizimistas, eles são prósperos? Com certeza. Não só por isso, tá? Precisamos deixar bem claro aqui. Mas eles então não passam por dificuldade financeira? Passam. A Bíblia vai dizer que tudo sucede a todos.
Mas se ele é dizimista, por que ele está passando situação financeira ruim? Eu acabei de falar das leis naturais do dinheiro, que nós precisamos observar. Tudo que você planta, você colhe. Deixa eu te dizer uma coisa aqui sobre isso que a pastora está dizendo. Não é porque você dizima que Deus tem que te fazer rico. Você não dizima para receber, você dizima porque já recebeu. Grava isso para você não se perder na sua caminhada. Você dizima porque Deus já te abençoou, mas muito cuidado com o que você anda fazendo. Não pense, eu vejo pessoas dizendo, eu sou dizimista fiel. Eu sou dizimista fiel, então o migrador, o cortador não tem... Cuidado. Você dizima pelo que Deus já te deu. Você está, na verdade, dizimando por amor e devolvendo parte à obra de Deus do que Deus já fez na sua vida. Mas isso não vai te eximir das suas responsabilidades de cuidado com a sua vida financeira. Porque desde o momento que o dinheiro, Deus te abençoou, Ele te deu um salário, Ele te deu um emprego, te deu uma condição de vida, desde o momento que Ele colocou na sua mão a administração do que você recebe, a responsabilidade é sua. Então não meta os pés pelas mãos, tipo, não vou gastar que depois Deus abençoa. Não é assim que as coisas funcionam. Você precisa entender que algumas coisas na nossa vida, ela precisa cumprir princípios. E cumprindo princípios, propósitos vão ser estabelecidos. Vamos falar aqui, já estamos encerrando, né? A pastora já me cobrou aqui, mas vamos falar aqui... Pode falar. Fala aí que depois eu falo. Então, eu queria te fazer uma outra pergunta, porque eu sei que de repente tem alguém aí querendo saber. Se dizimista é fiel, por que não faz primeiro para Deus? Porque sempre faz primeiro para a própria pessoa. Em tudo. Não digo só no dinheiro, mas dá o seu primeiro tempo para Deus. Priorizar a obra de Deus, priorizar estar abençoando alguém, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque ser dizimista fiel, ele só dá o dízimo primeiro para Deus e não dá as outras coisas. Vou deixar você mesmo responder essa. Não, responde você, pastor. Não. Essa pergunta para você. Alguém estava perguntando sobre isso. Queria saber sobre isso. Faz de novo a pergunta que eu me perdi aqui nos meus pensamentos. Deus do céu. O dizimista fiel acha que só o dízimo tem que ser a prioridade, não prioriza as outras coisas. Sim. Sim, amém. Isso foi também um engano gerado, né, na mente de muitas pessoas. Achar que, é claro, que Deus, ele levanta na igreja pessoas em todas as áreas, né? Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus, que tinha um grupo de mulheres bem financeiramente que investiam no ministério de Jesus. Lucas 8 vai falar sobre isso. Ele não fala quem eram essas mulheres, o que elas faziam além disso. Mas a Bíblia diz que elas investiam no ministério de Jesus e o ministério de Jesus era abençoado. Ou seja, em um ministério, o crescimento de um ministério sempre vai ter pessoas com capacidade financeiramente. Deus sempre vai levantar esse tipo de pessoa para investir financeiramente. Então eu entendo o seguinte, enquanto Jesus pregava, tinha aqueles que investiam financeiramente, tinham aqueles que administravam, como Judas, mau administrador, mas administrava, né? Tinha aqueles que iam e cumpriam o propósito de Jesus, faziam as orações quando Jesus os enviava para fazer. Cada um tinha o seu chamado no ministério, mas ninguém era maior do que ninguém naquilo que fazia. Infelizmente acontece, graças a Deus na nossa igreja não, mas eu já vi isso acontecer. Acontece de a pessoa ela achar porque o dízimo dela é maior e que ela, né, tem uns que acham que é ele porque o dízimo dele é maior, é ele que mantém a igreja. Não é assim. Quem mantém a igreja não é o pastor e não é o dizimista. Quem mantém a igreja é o Senhor dos Exércitos. Lembra que eu li lá no início, em Ageu? Tudo é dele. Então a minha vida como pastor é obedecer
a palavra e fazer a vontade de Deus. A sua vida como dizimista é obedecer a palavra e fazer a vontade de Deus. A vida do ministério de louvor é obedecer a palavra e fazer a vontade de Deus. A vida dos pregadores, a vida de quem limpa a igreja é obedecer a palavra e fazer a vontade de Deus, porque tudo é dele, por ele e para ele todas as coisas. Precisamos entender isso e colocar sempre o Senhor em primeiro lugar. A Bíblia vai falar também de José de Arimateia, que era um cara rico e era um discípulo de Jesus. Era um grande investidor do reino naquele momento em que Jesus precisava. Ou seja, Deus sempre levantou grandes homens com capacidade de investir no reino. E esses homens não foram maiores do que os que não tinham condição financeira, não. Eles faziam a sua parte. Investe com dinheiro, outro investe com serviço, outro investe com amor, outro investe com fé. Cada um investe naquilo que tem. Com aquilo que tem. Naquilo que tem, com aquilo que tem. Justamente. Né? Então, gente, Tiago 1,5 vai dizer que quem quer sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá deliberadamente e não lança em rosto. Você precisa ter sabedoria para colocar o seu coração na obra e prosperar em tudo que você quiser e prosperar em tudo que Deus tem para a sua vida. Quero falar aqui com você. Não acabou ainda não. Vou, tem mais um pouquinho pra falar. Caramba. O assunto é grande, gente. Não dá pra encerrar esse assunto, né? A gente completa na semana que vem, pra falar. Não, semana que vem a gente vai falar de outra coisa. Gostinho de quero mais. Quer falar alguma coisa? Fala. Não, o versículo que eu quero trazer é para finalizar. Está lá em 2 Crônicas 11, 24. E diz assim: desde que o povo começou a trazer suas ofertas à casa do Senhor, tem havido o que comer e de se fartar, e ainda a sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e ainda sobrou esta grande quantidade. Ou seja, eu bato na mesma tecla. Quando nós fazemos ao Senhor, quando nós abençoamos a casa do Senhor, quando nós escolhemos direcionar para o Senhor as primícias de todas as coisas. Nós estamos falando aqui da área financeira, então é da área financeira que eu estou falando mesmo. O Senhor não vai deixar faltar, vai ter fartura sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. O Senhor abençoou o seu povo. Aqui em 2 Crônica vem dizendo que o Senhor abençoou porque Ele viu que o povo estava entregando primeiro para a sua casa. Deu uma parada aqui, ó. O filho de Belial está querendo impedir a nossa live. Então o Senhor não deixou de abençoar, sobrou, teve fartura e o Senhor abençoou. E eu declaro isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Eu declaro isso sobre a vida dos seus filhos. Eu declaro isso sobre a nossa vida também. Né, meu amor? Eu declaro isso sobre a nossa vida. Eu declaro a palavra de Deus. Essa palavra ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus ela sempre atinge o alvo pelo qual ela foi enviada e precisa ser declarada. Então o Senhor abençoa o seu povo, porque o povo escolheu abençoar a casa do Senhor primeiro. Deus precisa de dinheiro? Não, Ele precisa de uma atitude sua que automaticamente vai levar você a abrir a sua mão e abençoar a obra do Senhor. Simplesmente Amém. Isso. São coisas simples. Para encerrar aqui, também eu quero falar com vocês de causas espirituais da pobreza. Tá? Vou falar de causas espirituais e naturais da pobreza. Anota aí. Causa espiritual de pobreza na vida do homem. Primeira, pecado. Segundo, maldição. E terceiro, ignorância. Pecado gera pobreza. Maldições, se você não buscar, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então a maldição sem libertação vai causar pobreza. O pecado por quê? Porque o que nos afasta de Deus
é o pecado, que nos faz distanciamento de Deus é o pecado. E ignorância, a falta de conhecimento da palavra, você ter a Bíblia e não estudar, e não procurar as verdades da Bíblia para a sua vida, vai te fazer uma pessoa ignorante, e essa ignorância vai trazer pobreza para você. Essas 3 causas, elas são espirituais. Agora eu vou falar de causas naturais que causam pobreza na vida do homem. Sai pobreza. Primeira, preguiça. Sai preguiça. Preguiçoso vai ter com as formigas, a Bíblia fala a respeito disso. Segundo, não ser produtivo. O homem, a mulher de Deus, nasceu para ser produtivo. Então não fique parado. Para de ficar sentado no sofá, se lamentando pelas dificuldades da vida. Nós somos né? sentados no sofá, Igual a gente está pregando a palavra, não está lamentando não. Não, que tem aquelas pessoas, já viu, que fica debaixo da árvore, acorda de manhã. Quem via aquele desenho? Vida, dia, lá da minha época, os mais antigos viram aí, né, Manu? Que sentava, o Zé da enxada, que sentava debaixo da árvore. Zé da enxada? Não, sei lá, acho que era o Zé da enxada. Vida, céus, dia, não sei. Zé da enxada, era um maluco que falava isso daí. Depois vocês colocam aí na live. Entendeu? Então, não é produtivo. Deixa de produzir. Acorda de manhã, dá glória a Deus e vai fazer alguma coisa. Eu adoro acordar cedo. Tá, vai fazer um bolo para vender. A missionária Ingrid fazia muito bolo para vender aí, ó. Adorava, vendia muito bolo, né? Agora de limão, eu gosto ela de tá limão. próspera, mas os bolos da missionária Ingrid é ótimo. Quando ela acima de vender bolo, ninguém vende bolo Eu igual a ela. gosto de limão, gente. Pode mandar pra cá. Tá? Dani aí faz os bolos gostosos. Uma pessoa... né? Então, seja produtivo. Outra coisa, administração, administre bem, peça direção a Deus para administrar as coisas que vem à sua mão. Inteligência. Tá? Te dei aí 3 causas aí, ó, que causam pobreza ao ser humano: preguiça, não ser produtivo e ser mau administrador. Tá? Grave isso daí. E para encerrar, eu vou falar com você aqui a respeito de riqueza. Falei de pobreza, agora eu vou falar da riqueza. 1 Timóteo 6,17 vai dizer o seguinte: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona para nosso aprazimento. A pastora falou sobre isso. Gente, por que eu estou usando esse versículo de novo? Porque se fosse pecado ter riqueza, não haveria na Bíblia um conselho pastoral. Paulo está dando um conselho pastoral aos ricos, porque é bom que houvesse ricos no meio do povo. É bom que houvesse pessoas prósperas financeiramente. Essa prosperidade manteve a obra que Deus fez na vida de todos esses grandes homens na Bíblia. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, o dinheiro ele sempre esteve no meio do povo de Deus e sempre foi bênção. Faraó, quando liberou o povo lá, né, o povo hebreu, né, depois daquelas pragas todas, depois de ter perdido o próprio filho, Faraó, para liberar o povo de Deus, entregou para eles todas as riquezas que eram deles. Porque o povo de Deus que sempre andou na palavra, sempre foi próspero. E muitos de nós não se tornamos prósperos financeiramente porque crescemos fora da palavra de Deus, porque os nossos antepassados não nos ensinaram, ou não ensinaram os nossos pais, e nossos pais não nos ensinaram. Então a gente está correndo contra o tempo, mas deixa eu liberar uma palavra de bênção para a sua vida, a sua família. Uma história era sua antes de conhecer a Deus. A partir de agora, a sua descendência vai ser próspera até Jesus voltar. Amém. Se você andar na palavra, os seus filhos, tira esse medo da sua cabeça que os seus filhos vão sofrer. Tá? Tem gente que fica querendo dar para os filhos, não, eu tenho que dar para os meus filhos o que eu não tive, porque senão os meus filhos vão se sentir, seus filhos não vão se sentir nada. Eles já são prósperos, serão prósperos. Amém. A vida, a casa de vocês já é próspera. Não fica tentando, fazendo força, tentando gastar o que não tem para provar para os seus filhos alguma coisa que você não teve. Você não precisa disso, isso é ignorância. A sua casa já é próspera.
A sua casa já não é como a que você cresceu. A casa que você cresceu, muitos de nós, não tinha a palavra de Deus, então não tinha prosperidade. A sua já tem. Você fica achando que comprar o melhor presente, o melhor carrinho, a melhor boneca, a melhor viagem, o melhor estudo, o melhor curso, você vai fazer seu filho ser próspero e a geração dele... Não, não é. Seu filho já é próspero porque ele está crescendo num lar cristão, onde tem a palavra, onde tem pregação, onde tem louvores, onde tem o Espírito Santo passeando nesse lugar todos os dias, 24 horas por dia. Pois é. E o que mais precisar disso daí, Deus vai acrescentar. O que você precisa é buscar todo dia o reino de Deus e a sua justiça. E todo mais Deus o fará. Agora, para encerrar, porque a pastora já está puxando a minha orelha, eu vou deixar para você 2 versículos aqui, anota aí também. 2 Coríntios 9, 8 e Filipenses 4, 19. Anota aí, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. O pastor tá me enforcando aqui, ó, tá vendo? É que ela tá com fome. Quando ela tá com fome, ela começa a me enforcar. Vambora. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 vai dizer: Deus, grava isso, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. E Filipenses 4,19 vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vocês em todas as necessidades. Que o Senhor te abençoe, te faça próspero, próspero na palavra, ande na palavra, viva na palavra, mergulhe na palavra, cresça na palavra. Desculpa, pastora. Cresça na palavra. Cresça no conhecimento. Aleluia. Gente, deixa eu... Estou dizendo aqui, mas está me arrepiando tudo. Eu espero que você esteja sentindo assim. Como os ricos, como o ímpio investe no conhecimento para adquirir dinheiro. Invista você na palavra, para você ser rico da palavra. Porque dinheiro vai ser só mais uma consequência da sua riqueza. Não se enverede pelos caminhos desse mundo tentando conquistar coisas que não é para você. Anda na palavra, cresce na palavra, investe na palavra e seja próspero, porque o Deus de paz, Ele vai fazer você superabundar em todas as coisas. Pastora, fica à vontade. Meu pai é bom, bom, bom. Meu pai Deus é tremendo, né, gente? Bom, bom. O meu pai é bom. Eu não sei os dos outros. Eu não sei o seu. Eu sei o meu é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu pai é bom. E as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Gente, a gente quer agradecer. Segunda que vem. A gente quer agradecer todo mundo aí. Não vai dar para falar todo mundo, tá? Mas tá aqui Silvia. Silvia Bernardino tá aqui. Silvia que trabalhou com a gente. Silvinha. Oi, Silvia. Beijo, Silvia. Deus te abençoe. Sônia, Tânia Mara. Essa galera toda, Leandro, Ingrid, Emanuele, Rafael, Fábio, né, Betânia, Rodrigo, tá aí com a gente, essa galera toda aí com a gente, Tânia, muito vó. Obrigado, vó, Tânia, Josi, vem sim, Josi, vem sim, Josi. Vem sim, Josi, vem aqui dar um glória com a gente qualquer dia assim, um dia que você estiver no Rio de Janeiro, passa aqui pra gente se conhecer. Você tá sempre curtindo aí, né, nossas lives, sempre participando aí, que Deus te abençoe aí poderosamente na tua terra, te faça próspero, pastora Renata, Dani, né? Emily aí, Juliana, Manu, a galera toda que esteve com a gente aí, gente, muito obrigado, muitas mensagens chegando pra gente, muito coraçãozinho. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aí. Se tiverem alguma dúvida aí sobre o assunto, se alguma coisa Rodrigo, não ficou bem explicada aí, coloca aí que a gente explica depois aí nos comentários aí. Raquel também, ó. Raquel Lins, maravilha. Valtinho. Tá, gente?
tamo junto aí. A gente precisa encerrar porque a pastora já tá com fome e ela vai Gente, eu tô apertar com meu fome, pescoço gente. daqui a Vocês pouco. estão com fome, mas vocês estão comendo aí, né? Assistindo a live e comendo. A gente tem pau pra pé. Tá bom, gente? 1000 beijos. A gente Beijo, ama vocês. coração, manda coração Obrigado, pra mim. Coração. Estamos orando pela sua Manda vida. coração. Sejam prósperos em todas as coisas. Coração. Pastor, coração. Ah, é, coração. Assim, ó. Coração Abaixa, pra todos vocês. Baixa. Baixa mais. Isso. Assim. Coração, gente. Obrigado. Até segunda-feira. Manda aí, tá? Os assuntos que vocês querem que Não. seja discutido na próxima segunda-feira. Estamos juntos aí pra honra e glória do Senhor. Um grande beijo. Fique na paz. Fique com Deus. Frutou! Vida! Frutou! Vida! Frutou! Vida!